Ok, então dando continuidade aqui, uma vez que eu mostrei para vocês o roteiro de teste de aderência, né? Eu vou mostrar agora um exemplo na planilha, que é óbvio, né? Só falando ali do roteiro. Primeiro eu espero o quê? Que vocês leiam o material, né? O texto, depois que vocês vejam essa apresentação do roteiro, e por último, a planilha, né, com exemplo de teste de aderência. Então, ok, vou clicar aqui nesse exemplo teste de aderência, tá? Aí o que que vocês vão notar, né? Tem a planilha aqui que vai ser aberta, tá? E nessa planilha, agora sim, eu vou trazer para vocês, propriamente dito, um exemplo. Então, eu vou continuar aqui com a vazão mínima. Nessa planilha tem outras informações, tem outras séries históricas, mas vamos passar aqui, então, dando o exemplo de vazões mínimas de acordo com o roteiro que vocês têm, para que vocês possam seguir. Então, o que que eu sugiro? Que ao vocês pegarem essa planilha, primeira coisa, né? Deixem do lado o roteiro para que vocês possam seguir de acordo com o que eu comentei com vocês na gravação anterior. Então, vamos lá. Estas informações aqui são informações de quê? De vazões mínimas, onde, tá? Esses dados foram de uma série histórica do ano de 1936 até o ano de 1900, desculpa, até o ano de 2014, ou seja, então são 78 anos de dados, e essa série histórica aparece dessa maneira aqui, onde as vazões, obviamente, elas são, né, vazões que ocorreram e foram registradas em cada ano e estão lançadas aqui de uma forma organizada em uma série histórica de vazões mínimas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que significa esse 5,11? Significa o quê? 5,11 metros cúbicos por segundo. Essa foi a menor vazão registrada num único dia para o ano de 1936. Ah, e agora no ano de 37? Qual foi essa menor vazão? Foi 5,58 metros cúbicos por segundo. E no ano de 38? Observe que aumentou aqui, né? De 36 para 37, 38, 6,45 metros cúbicos por segundo. Mas depois, o que aconteceu? No ano de 39, a vazão mínima, ou seja, a menor vazão registrada no único dia, dentre os 365 dias, foi 4,44 metros cúbicos por segundo. Então, quer dizer que estas vazões, aqui nesta coluna D, elas estão lançadas de acordo com que elas ocorreram no ano, naquele ano de registro da informação. Então, lembrem-se do roteiro, ou deixem o roteiro ao lado. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Constituir a série histórica. Então, estamos constituindo ano e vazão. Vazão mínima, aqui embaixo, ó, vazão mínima. Então, aqui é a primeira série histórica que eu estou constituindo. O que eu preciso fazer depois? Eu preciso ordenar os dados. Ah, tá. Então, eu tenho que ordenar os dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma coluna de ordem 1 até a ordem 78. Isso quer dizer, então, eu tenho o quê? 78 anos. Para cada ano eu tenho um valor, então eu tenho 78 dados. O que eu fiz agora? Eu preciso ordenar esses dados de forma crescente, tá? Então, para ordenar esses dados de forma crescente, eu marco esta coluna, né? Copio estas informações, coloco aqui onde eu quero gravar, né? Onde eu quero colar, desculpa, e peço para colar estas informações aqui, tá? Eu vou colar apenas valores, para não ter problema nenhum ali. Está colado essas informações, agora eu faço o quê? Agora eu preciso ordenar esses dados.
E para ordenar esses dados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uso da forma aqui de classificação dos dados, né? Onde eu classifico, vou tentar tirar isso aqui, onde eu classifico, que não vai aparecer para vocês, eu acho que eu não vou conseguir. Opa, deixa eu ver. Acho que vai aparecer, né? Aqui, ó, eu classifico os dados do menor para o maior. Então, ao fazer isso, eu vou classificar do menor para o maior. Eu vou pedir para continuar com a seleção atual, para não alterar nada em outras colunas, e vou classificar. Então, na verdade, eu estou refazendo uma coisa que eu já tinha feito para mostrar para vocês como faz essa classificação, tá? Então, eu já fiz o quê? Constituí a série, já coloquei a ordem de 1 a 78, que são o número de informações que eu tenho. Eu já ordenei os dados, porque eles aparecem aqui de forma aleatória de acordo com o ano, e aqui eu vou ordenar os dados. Ordenei na coluna F, tá? Qual é a primeira coisa que eu faço no roteiro depois disso, depois de ordenar os dados? Por enquanto, ignore a coluna G aqui, passo para a coluna H. Na coluna H, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a frequência observada, e a frequência observada me diz o quê? Eu vou trabalhar com a ordem 1, dividido pelo quê? Cuidado com na hora de colocar aqui na planilha, né? Tem que ser dividido por N, ou seja, o número de dados mais 1. Por questões, digamos assim, de organização, eu sempre prefiro, ao invés de escrever 78 mais 1 nesse caso aqui, eu sempre prefiro me referir a qual série aparece a maior ordem, que seria equivalente ao número de dados. Então, aqui, ela está na célula E80, por isso que aparece o E80 lá, e é travado, né, com o cifrão antes e depois da letra, né, ou antes da letra e antes do número. Por quê? Porque eu quero que este valor não se altere na fórmula. Então, nesse caso aqui, eu tenho este valor calculado da frequência de ordem 1. Ó, ordem 1. Se eu clicar na outra célula abaixo, eu vou ter calculado a frequência de ordem 2, tá? Continua pegando lá a célula 80, que é do número máximo de dados, né? E atrelando agora a ordem 2. Depois disso, a ordem 3, a ordem 4 e assim por diante. Ou seja, então, nesta coluna H, estou calculando a frequência observada, tá bom? O que eu vou fazer aqui, então? Vou fazer aqui, agora, depois disso, vocês vão ver que eu tenho todas essas frequências observadas. Já já eu explico como que eu interpreto os resultados. Depois de calculado a frequência observada, o que eu vou fazer? Eu não vou calcular a frequência teórica. Como exemplo inicial aqui, eu vou usar a distribuição normal. Na distribuição normal, o que eu preciso? Tratar aquele argumento, onde o argumento tem que aparecer na ordem x, média, desvio padrão e depois cumulativo. Eu vou explicar o que é cada um desses aqui. Vamos lá. Para fazer a distribuição normal, qual que é a primeira coisa que fala no roteiro? Eu preciso calcular média e desvio. Então, se vocês notarem aqui, ó, nestas células, ó, aqui do cantinho, né? Aqui, ó, nestas células aqui do canto, estou calculando média e desvio. Média e desvio, tá? Média e desvio padrão amostral. Então, ok. A partir do ponto, então, que eu tenho a média e desvio, né, eu posso calcular a distribuição normal. Então, a distribuição normal pede o quê? Pede para eu inserir o evento, nesse caso aqui eu vou fazer de linha por linha, de acordo com a coluna F. Então, eu vou fazer o evento e pede média e desvio. Média e desvio, eu vou travar usando o cifrão antes da letra e antes do número, tá?
Então, as duas células aqui ó, estão travadas. Esse cumulativo, a gente escreve verdadeiro 1 para dizer o quê? Para dizer que a gente vai trabalhar com uma situação acumulativa ou cumulativa, né? Onde a frequência ou a probabilidade estará sendo considerada acumulada, e depois eu vou explicar, na hora da interpretação dos resultados, o que quer dizer isso. Então, neste caso aqui, eu estou fazendo na letra H a frequência observada e fazendo na coluna H a frequência observada e na coluna I a frequência normal, ou a distribuição normal, desculpe, ou a frequência teórica, que neste caso é a distribuição normal. Agora vamos de novo ignorar mais umas colunas aqui, ou seja, por enquanto, esqueçam a coluna 3, 4 e 5 e vamos para a coluna, desculpa, esqueçam a coluna J, K e L, que estão associadas aos números 3, 4 e 5, e vamos para a coluna M. Se vocês, de novo, vocês precisam necessariamente ter o roteiro ao lado para vocês entenderem toda a sequência, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. Aqui, o que pede no teste? Que eu calcule a diferença absoluta entre o quê? Entre a frequência observada e a frequência teórica, que neste caso é a distribuição normal. Por isso que a coluna M eu trato aqui como 1 e 2, por quê? Porque eu estou agora analisando a coluna 1, que está associada à letra H, né, que está associada ao número 1. Estou analisando a coluna I, que está associada ao número 2, porque eu quero saber o quê? A diferença entre a frequência observada e a frequência teórica, ou seja, neste caso, a distribuição normal, e vou fazer como uma situação absoluta, ou seja, em módulo. Faço isso para todas as linhas, considerando, então, sempre a diferença entre essas duas colunas, tá? E vou ter, ao final, o quê? Na coluna Q, eu vou ter, ao final, a máxima ou a maior diferença entre o valor da frequência observada e a distribuição normal, ou frequência teórica, ou probabilidade da distribuição normal, tá? Então, para que eu preciso deste valor aqui? Eu preciso deste valor porque o teste de Kolmogorov-Smirnov pede que eu calcule a máxima diferença observada da a diferença entre a máxima diferença, desculpa, ele pede que eu calcule a diferença entre a máxima diferença entre a frequência observada e a frequência teórica. Neste primeiro caso, estou explicando para vocês a frequência a distribuição normal, que é a frequência teórica nesse caso. Então, este valor de 0,1168 ele precisa ser anotado. Por quê? Porque a partir dele, que é o valor calculado, vocês vão confrontar com o valor tabelado, que eu vou explicar depois qual é esse valor tabelado, tá? Mas, por enquanto, é essa situação. Então, continuando aqui na vazão mínima, se eu quero testar uma nova distribuição de probabilidade, eu vou fazer para Gumbel máximos. Aí, o que eu vou fazer? Vocês devem olhar no roteiro quais são os argumentos para utilizar o Gumbel máximos. E o que eu vou fazer aqui agora? Na coluna R, eu vou fazer a máxima diferença entre a frequência observada, coluna H, que está associada ao número 1, e a coluna J. Por que J agora, associado ao número 3? Porque agora eu quero fazer a análise desta frequência observada comparando com Gumbel máximos. Então, eu tenho a coluna R. Quando eu for realizar a frequência observada em comparativo ao Gumbel mínimos, eu vou fazer a coluna S. E quando eu for fazer, por último aqui,
a frequência observada com o log normal, eu vou ter a coluna T. Para que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu preciso encontrar para cada uma das distribuições ajustadas a máxima diferença. Então, estes valores aqui são as máximas diferenças calculadas entre a frequência observada e a distribuição. Que distribuição? Primeiramente normal, depois Gumbel máximos, depois Gumbel mínimos, depois log normal. Então, quer dizer o quê? Em outras palavras, para todo mundo entender. Neste exemplo, eu estou testando, tá? Testando a aderência da distribuição normal a vazões mínimas desta série, a distribuição de Gumbel máximos a vazões mínimas dessa série, a distribuição de Gumbel mínimo a vazões mínimas dessa série e a distribuição log normal a vazões mínimas dessa série. Ou seja, então quer dizer que eu estou testando 4 diferentes distribuições a uma mesma série histórica. E neste teste, e para este teste, eu estou fazendo o procedimento exigido pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, né? E o teste fala que eu tenho que calcular a frequência observada e a frequência teórica, representadas então aqui pela distribuição normal, Gumbel máximo, Gumbel mínimo e log normal. E a partir disso eu encontrar as máximas diferenças, tá? E essas máximas diferenças eu vou confrontar com o quê? Então agora vem a outra parte, que é a conclusão do teste, tá? No teste, então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora mostrar para vocês qual é a tabela que eu vou utilizar para verificar se o teste ajustou ou não. Então, eu vou voltar aqui, né, para a apresentação, vou pegar a tabela, vou projetar para vocês verem a tabela, tá? Poderem acompanhar aí. Para vocês acompanharem, né? Qual é a tabela que eu me refiro, tá bom? Aí nessa tabela, vocês vão ver que o que essa tabela leva em conta? Tá, ela leva em conta duas coisas. A tabela já está projetada, essa tabela leva em conta o quê? Duas coisas. Para a gente fazer qualquer tipo de inferência aqui, eu preciso saber o nível de significância. Então, neste caso, o nível de significância aqui que eu vou considerar é da penúltima coluna, é desta coluna aqui, e para esse nível de significância, que é 0,05, ou seja, que é de 5%, eu preciso, além do nível de significância, eu preciso de saber o tamanho da amostra. E neste caso, para esta série que eu estou fazendo o exemplo com vocês, tá? Para esta série, eu tenho o quê? 78 dados. Então, quer dizer que o tamanho da amostra são 78 dados. Então, vocês vão observar aqui que para séries onde as amostras, né? Para séries onde as amostras passam de 35 informações, para o nível de significância de 5%, eu vou usar essa pequena equação aqui, né? Ou pequena fórmula, melhor dizendo, para vocês poderem chegar no quê? No valor tabelado. Desculpa, valor tabelado. Então, como são 78 informações, quando eu dividir 1,36
por raiz de 78, eu vou encontrar um número. E esse número significa o quê? Significa a máxima diferença permitida pelo teste, considerando 78 amostras, ao nível de significância de 5%. Tá? Então, agora, olhando essa tabela, sempre eu vou cobrar de vocês ao nível de 5% de significância, tá? Sempre vou considerar com vocês esse 5%, e a única coisa que vocês vão ter que ver, então, vai ser essa coluna aqui, ó. Vai ser essas linhas, né? De quantos dados eu tenho na série. Ah, se a minha série for 30 anos, eu vou olhar aqui. Então, se for 30 anos, o valor aqui consultado é o 0,240. Ah, vamos supor que foi 35 anos. Então, seria o 0,230, tá? Então, nesse caso aqui, o valor que eu estou encontrando na tabela, repetindo, é a máxima diferença permitida por esse teste de Kolmogorov-Smirnov ao nível de 5% de significância, de acordo com o tamanho da amostra. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso voltar com essas informações lá na planilha para a gente poder concluir, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar agora aqui, então, na planilha para a gente poder fazer a conclusão do teste que a gente acabou de realizar. Voltando para a planilha, o que vocês vão perceber? Ao pegar aquela pequena expressão lá, né? 1,36 dividido por raiz de 78, né? Raiz de 78 é equivalente a escrever aqui 78 elevado a 0,5, a meio. Aí, quando eu faço esse cálculo, eu acho um valor de 0,154, né? Ou 0,1540, como está aqui. O que eu vou fazer com essa informação agora? Opa, eu preciso concluir o teste. Eu preciso agora ter a conclusão do teste. Então, recapitulando, o que eu estou testando? Eu estou testando se a distribuição normal se ajusta a vazões mínimas. Estou testando se se a distribuição de Gumbel máximos se ajusta à vazão mínima. Estou testando se a distribuição de Gumbel mínimo se ajusta à vazão mínima. Estou testando se a distribuição log normal se ajusta à vazão mínima. Mas que vazão mínima é essa? Desta série específica que eu estou testando, tá? Então, no caso aqui, quando que o teste considera o ajuste? Então, vamos lá. Quando este valor calculado for menor que o valor tabelado. Então, o valor tabelado foi quanto? 0,1540. Qual o valor calculado? 0,1168. Como 0,1168 é menor do que 0,1540, indica o quê? Que a distribuição normal se ajustou. Vamos ver para as outras. Gumbel máximo. Gumbel máximos é menor também que esse valor. Se ajustou, ok. Duas já se ajustaram. Esse aqui, a distribuição de Gumbel mínimos, ela é 0,1488, a máxima diferença calculada. Aqui eu tenho o quê? 0,1540. Opa, se ajustou também. E por último, log normal, que é 0,0901, que também é menor. Então, neste caso aqui, as 4 distribuições testadas se ajustaram. E o detalhe importante, as 4 se ajustaram. Então, quer dizer o quê? Que num próximo passo, quando eu for exigir de vocês a atividade, eu vou fazer uma outra explicação mais detalhada, mas num próximo passo, o que vocês podem concluir? Que a distribuição normal se ajustou, que a distribuição de Gumbel máximo se ajustou, que a distribuição Gumbel mínimo se ajustou e que a distribuição
log normal se ajustou. Se ajustou o quê? A distribuição, desculpa, a vazão mínima, tá? Do teste, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, com nível de 5% de significância, tá? Então, as 4 se ajustaram. Se as 4 se ajustaram, eu posso utilizar quaisquer uma dessas 4 para responder uma série de perguntas. Então, toda pergunta que eu fizer relacionada à situação de conclusão do teste, eu vou poder responder com essas 4 distribuições, tá? Ou poderia responder com essas 4 distribuições. Então, vamos a outro detalhe agora. Tá. E se eu quiser responder só com a que melhor se ajustou? Que é o que vocês poderiam perguntar. A que melhor se ajustou aqui foi a 0,0901. Por quê? Porque esse aqui encontrou a menor diferença. A menor diferença entre a frequência observada e a frequência teórica foi justamente com a log normal. Então, quer dizer, repetindo, que as 4 deram ajuste, mas se eu for escolher por um critério de melhor ajuste, eu vou olhar aquela que tem a menor diferença calculada, tá? A menor diferença calculada. Então, este valor, além de ser menor do que este, ele apresenta a menor diferença dentre essas diferenças calculadas, tá? Aqui, por exemplo, Gumbel mínimos deu ajuste, mas foi a pior situação, tá? Foi a pior situação, ok? Mas as 4 se ajustaram. Então, o exemplo que eu fiz com vocês aqui, gente, foi uma situação onde eu estou mostrando como aplicar o teste para 4 distribuições diferentes. Fiz o exemplo apenas com a vazão mínima. Vocês vão ver que vocês têm outras 4 séries de dados, vocês podem acessar a planilha, vocês podem clicar, vocês podem associar o roteiro, podem verificar dessa forma, para vocês verem o ajuste que ocorreu ou não ocorreu em função destes resultados pelo teste, tá? E, por final, depois eu vou explicar, como eu falei em outro momento, o que significam esses dados, o que a gente está encontrando aqui. Na hora de mandar para vocês, né, as atividades, a atividade avaliativa, melhor dizendo, eu vou explicar detalhadamente a interpretação destes resultados do corpo da tabela. Neste momento, eu quero que vocês apenas entendam o que vocês estão fazendo, que testando, né, testando 4 distribuições distintas para um conjunto de dados de uma série histórica, que nesse caso aqui é vazão mínima, né? E verificando se essas 4 distribuições se ajustaram ou não. Neste caso, as 4 se ajustaram. Eu poderia ter alguma distribuição que não se ajustou, eu poderia ter apenas uma distribuição que se ajustou, e trabalharia só com aquela. Como as 4 se ajustaram, eu posso adotar o critério do melhor ajuste. E o melhor ajuste aqui foi da log normal, tá? Então, o que eu queria passar para vocês neste primeiro momento, né, nesse primeiro momento, seriam essas situações, onde vocês devem pegar o material, devem seguir um roteiro e devem olhar na planilha como que se faz a situação. A parte de interpretação do que a gente está trabalhando aqui, o que significa essa frequência observada, como é que eu interpreto isso, como é que eu faço uso de uma distribuição normal, como é que eu faço uso de uma planilha, de uma tabela como é que eu interpreto uma distribuição de Gumbel máximos e mínimo, como é que eu interpreto uma distribuição normal, log normal, eu vou fazer com vocês em outro momento, tá? E por último, para a gente fechar aqui, então, eu volto aqui para a apresentação, né? Para mostrar para vocês, então, que eu passei para vocês esses detalhes, né? De como repetindo aqui, então,
um texto onde vocês vão ter acesso a essa parte escrita para que vocês se inteirajam do assunto, né? Depois vocês vão pegar vocês vão ter acesso ao roteiro para que vocês vejam como que eu devo estruturar uma série histórica para poder fazer um teste, e nesse caso eu dei exemplo de 4 distribuições que vocês poderiam testar. Esse exemplo que eu acabei de mostrar, então, na planilha, esse exemplo de teste de aderência, uma forma ali de vocês acessarem, identificarem como que a gente faz isso no planilha de Excel, tá? E, por último, aqui, eu mostrei a tabela de Kolmogorov-Smirnov, não mostrei da distribuição normal, que eu vou mostrar em outro momento, tá joia? E para fechar esse conteúdo, né, dessa parte de hoje, da aplicação de hoje, que eu quero que vocês entendam, tá? Vocês precisam, ao final do teste, fazer uma interpretação. Aí eu vou colocar aqui uma interpretação geral, destacando pontos que vocês podem e devem mudar. Então, vamos lá. Ao final de tudo isso, o que eu espero que vocês façam? Que vocês façam uma conclusão, uma interpretação dos resultados. E, a partir disso, vocês façam uma conclusão. Então, vamos lá. Quando eu encontrei aquele valor lá, por exemplo, da distribuição log normal de 0,9, 0,1, desculpa, 0,901, comparada com 0,1540, o que eu encontrei? Eu encontrei que a distribuição log normal foi aquela que melhor se ajustou, né, para esse conjunto de dados de evasão mínima, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov ao nível de 5% de significância. Mas, de forma geral, como é que vocês podem fazer essa conclusão? O que vocês vão fazer? Vão fazer assim, ó, sempre desse jeito, tá? É assim que vocês vão interpretar e concluir. Então, nesse caso, os dados de... O que está destacado aqui? Vazões máximas. Então, vocês trocariam por quê? Por exemplo, o que a gente acabou de fazer no exemplo? Vazões mínimas. Então, vocês já trocariam aqui. Os dados de vazão mínima, ou vazões mínimas, né, melhor dizendo, da estação de... Aí, olha, percebam aqui, se eu for trocar alguma coisa aqui, eu vou trocar, então, o quê? Essa vazão máxima por vazões mínimas, né? Vazões máximas por vazões mínimas. Por quê? Porque eu testei foi vazões mínimas. Da estação de Poços de Caldas. Ah, eu fiz para Campinas, eu fiz para Uberaba, eu fiz para João Pessoa, eu fiz para Salvador, eu fiz para o Rio de Janeiro, eu fiz para São Paulo, eu fiz para São Carlos. Então, vocês vão trocar aqui a estação para que vocês testaram. Se ajustam a qual distribuição? Distribuição normal. A distribuição normal se ajustou. Então, quer dizer que os dados de vazão, neste exemplo da interpretação, né? Os dados de vazões máximas da estação de Poços de Caldas se ajustam à distribuição normal. Por qual teste, gente? Qual teste que nós utilizamos? Utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, o teste é esse, tem que aparecer o nome do teste. E qual nível de significância que eu usei? Eu considerei um nível de significância de 5%. Então, quando a gente faz isso, identificando quais dados nós testamos, para qual estação ou localidade nós testamos, qual distribuição que nós testamos, qual teste que nós utilizamos para verificar esta aderência, tá? E em qual nível de significância que eu estou considerando, eu tenho uma conclusão completa daquilo que eu considerei para o teste, tá? Então, nesse caso aqui, todas as vezes que vocês forem fazer uma conclusão de um teste de aderência, vocês usem esse padrão. Nesse padrão, então, tem que aparecer a série,
A localidade fica como opcional, mas é importante se vocês tiverem essa informação. Qual distribuição vocês consideraram? Qual teste vocês consideraram e qual nível de significância vocês consideraram, tá? Ao fazer isso aí, o teste fica completo e, a partir do momento que eu identifico que uma dada distribuição se ajustou a uma dada série histórica, eu posso fazer inferências respondendo uma série de perguntas, tá? Então, eu vou ter uma série de perguntas e respostas que eu vou poder responder depois de ter feito esse teste, tá? Primeiro eu preciso fazer o teste para depois poder responder essas perguntas. Ah, mas quando que a gente vai aprender a responder essas perguntas? Em que momento a gente vai aprender a identificar o que tinha naquela planilha? Né? O que é uma frequência? O que é uma probabilidade? Né? Isso vai ficar, então, como eu falei, para um próximo momento, onde eu vou explicar para vocês esses detalhes e vou, na sequência, já pedir atividade avaliativa. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, né, é só vocês entrarem em contato. Tá joia? Até mais.